Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 16 de agosto. Nós estamos na 19ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 19, versículos do 3º ao 12. Alguns fariseus perguntaram a Jesus: é permitido divorciar-se da esposa por um motivo qualquer? Jesus respondeu: não lestes que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe para unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o homem não deve separar o que Deus uniu. Disseram-lhe: por que então Moisés prescreveu que se dê uma certidão de divórcio quando se repudia? Jesus respondeu-lhes: Moisés vos permitiu divorciar por causa da dureza de vosso coração. Mas no começo não era assim. Disseram-lhe os discípulos: se é essa a situação do homem com referência à mulher, não vale a pena casar-se. Ele respondeu-lhes: nem todos são capazes de entender esta linguagem, mas só aqueles a quem Deus o concedeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos hoje uma mensagem do Evangelho, um tema delicado, né? Jesus tinha diante de si muitas pessoas que precisavam dele para serem curadas, para serem libertas. E muitos realmente tiveram sua vida mudada, encontrando-se com Jesus. Mas tinha também diante de si aqueles que estavam ali e ficavam instigando Jesus e provocando Jesus o tempo todo para ver se ele iria em algum momento contra a lei de Moisés. Aqui o tema é matrimônio, é divórcio. É permitido ao homem divorciar da sua esposa? Nós, cristãos católicos, cremos no sacramento do matrimônio. E aquele que se une em matrimônio é Deus quem une. Por isso nós ouvimos aqui a palavra, né? É o Evangelho dizendo: o homem não deve separar o que Deus uniu. É Deus quem une o casal pelo sacramento, pelo vínculo do matrimônio, e é Deus quem separa. Agora, existem situações em que os cônjuges se conhecem depois que se unem em matrimônio. Aí você se uniu em matrimônio e passou a ser agredido ou agredida verbalmente, fisicamente. Às vezes vieram vícios, vieram situações que dificultam a relação ou impedem a relação. Bom, Deus não quer que você viva com uma outra pessoa apanhando todos os dias, sendo agredido, sendo humilhado todos os dias. Então, tem alguns matrimônios que eles não acontecem por causa do ser humano. Aqueles que se unirem em matrimônio não honram o sacramento que receberam. Então a igreja oferece, nesse caso, um caminho. No nosso caso, cristãos católicos, chama-se nulidade matrimonial. Um caminho para você, reconhecendo que esse matrimônio não está sendo honrado, não foi vivido, que o compromisso, que a aliança feita com Deus diante do altar do Senhor, ela não foi firmada e vivida. A igreja oferece esse caminho. Por isso, antes de você se unir a uma outra pessoa, você precisa fazer o processo de orientação da igreja, namoro de forma santa, né? Lógico, de forma casta. Depois de um tempo de namoro, estando com essa pessoa, se confirmar que realmente tem um sentimento, tem valores de ambos, e você quiser dar um passo maior, firme o noivado, fiquem noivos. Caminhe durante um tempo, nesse período de noivado, procurando se conhecer, viver, sabe, partilhar a sua vida, conhecer mesmo a pessoa que está com você. E aí sim, se confirmar, vocês rezando juntos, colocando diante de Deus a proposta de vocês, de se unirem em matrimônio, colocando em oração, pedindo a Deus uma resposta, Deus vai falar. Nós ouvimos dia de ontem, né, anteontem, Evangelho dizendo: se dois ou mais reunirem em meu nome em oração, alcançarão aquilo que estão pedindo. Então, um matrimônio ele começa
de joelhos no chão, diante do Santíssimo, ou com o texto na mão, rezando, é em oração. É juntos, sabe? Você como casal colocando diante de Deus a proposta, o propósito de vocês, e aí Deus vai falar. E aí existem diversas maneiras de Deus falar conosco, e Ele fala. Então Deus vai falar, e aí vindo a confirmação de Deus, vocês dão um passo maior, que é o matrimônio. Não faça o caminho seu diferente disso. Tem pessoas que se conhecem hoje, daqui 6 meses já estão querendo se casar, se unir em matrimônio. Tem alguns que nem vivem esse processo, já vão morar juntos. E aí realmente, né, nós temos visto, aí os noticiários têm nos mostrado, pessoas sendo agredidas, casais, um que mata o outro, porque o ser humano é difícil, meus queridos. Então as dificuldades nossas, elas ficam mais afloradas, mais aguçadas, quando nós convivemos com uma outra pessoa. Então uma coisa é você aí na sua casa, na sua vida de solteiro, você se conhece, sabe como que você é. Quando você se une a uma outra pessoa e passa a viver debaixo do mesmo teto, tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos, eles ficarão mais visíveis e mais aguçados. Então isso vai dificultar a relação e muitos não sabem lidar com isso, muitas vezes. Então faça o processo que a igreja orienta de namoro, de noivado, porque nesse período você vai conhecendo a pessoa. É normal nós ouvirmos, eu sempre falo isso para casais, é normal nós ouvirmos ex-namorado ou ex-namorada. Isso é a coisa mais normal que tem. Você está namorando hoje não quer dizer que você vai casar com essa pessoa. Você está namorando, né? Durante esse tempo, se for confirmando, como eu disse, você vai dar um passo maior. Se não for, vocês encerram, cada um segue a sua vida. Já não é muito normal ex-noivo, ex-noiva, porque já é um passo mais sério, né? Mas ainda é possível acontecer. Agora, ex-marido, ex-esposa, né? Isso já, para nós cristãos católicos, isso já não existe, porque a união matrimonial é até que a morte os separe. Quem une é Deus e quem separa é Deus, salvo as situações como eu apresentei e o caminho que a igreja oferece. Fora isso, você não foi obrigado a se casar com a pessoa. Eu descobri que fulano é mentiroso, que é desse jeito, eu não gostei, agora que eu descobri que é assim, não sei, dependendo da situação, você tem que conviver, você não foi obrigado a se casar, você fez a opção, você que disse, eu quero me unir em matrimônio com esta pessoa. Então foi um ato livre, inclusive se você se não for livre, é um casamento nulo, você não pode ser obrigado a casar. Foi você que quis. Então, dependendo da situação, é isso que Jesus diz no final do Evangelho, quando é dito para ele. Então, se a situação é referente à mulher, essa é melhor não se casar. E Jesus diz, nem todos são capazes de compreender isso. Lógico, o que Jesus está dizendo aqui? Que é vocação. Para você se unir em matrimônio é necessário você ter vocação. Se não tiver vocação, se não tiver amor, se não for aquela pessoa, se for só da sua cabeça, não for da vontade de Deus, não vai dar certo. Então, meus queridos, é um passo muito importante. Reze, peça ao Espírito Santo que te ilumine, peça a Deus que te dê uma resposta antes de você dar um passo tão importante na sua vida e depois acabar se decepcionando. Quando é feito como precisa ser feito, são esses exemplos que nós temos de 20 anos de casado, 25, 30, 40, 50 anos de união matrimonial. Deus abençoe você no seu processo, que o Espírito Santo te ilumine para que você encontre realmente a pessoa de Deus na sua vida e possa ser feliz partilhando a sua vida com esta pessoa. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.